Pois então, prazer vir aqui a Goiânia, uma alegria, aliás, né? Eu saindo de Brasília, tenho estado assim numa rotina de muito trabalho, uma certa tensão também, né? Porque eu me tornei agora tutor dos meus pais, né? Então, o fato de sair um pouquinho, né, para ver outras pessoas e também poder me encontrar com vocês e falar sobre temas que são caros, né, a vocês e a mim, é uma alegria muito grande, né? Então, hoje, me pediram uma formação e eu pensei em falar, assim, sobre características da espiritualidade inaciana, mas também falar sobre a atualidade dessa espiritualidade, né? Olhando a cultura, né, a situação cultural do presente, né? Essa espiritualidade de Santo Inácio, ela é capaz de nos inspirar, de nos guiar, de nos ajudar? Então essa foi a pergunta que eu me fiz. Então eu preparei esse pequeno roteiro aqui de exposição e a gente pode ir seguindo, eu vou seguindo os pontinhos do roteiro. Achei melhor não fazer slides, essas coisas, cansam um pouquinho os olhos, né? E então, aqui a gente vai poder, vocês podem tomar notas aí nas folhinhas ou na folhinha de vocês, tá? Então, eu vou iniciar lendo aqui uma passagem inspiradora para essa exposição, né? Então, a passagem é o capítulo 5 da Epístola de São Paulo aos Gálatas, né? Então ele diz o seguinte: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpa para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço uns dos outros através do amor. Pois toda a lei encontra sua plenitude num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu escolhi essa passagem, né, porque ela trata do tema da liberdade e, de fato, o que eu gostaria de expor para vocês é justamente como os exercícios espirituais são uma escola de liberdade e de ação. Agora, primeiro a gente ver um pouquinho o que significa vida espiritual ou espiritualidade. A gente fala de espiritualidade, algumas pessoas acham que espiritualidade consiste em orar, rezar, né? Mas não, todos nós somos seres espirituais, né? A espiritualidade é a característica do ser espiritual. Então, como seres humanos são seres espirituais, todos, rezando ou não, têm espiritualidade. Mas o que é essa espiritualidade, né? Primeiro, ela não é uma vida afastada do mundo, da carne, da sociedade. Outro dia alguém falando dos exercícios espirituais disse: tem os exercícios físicos, né, que são do corpo, e tem os exercícios espirituais que são do espírito, né? Então um é o exercício do corpo e o outro é o exercício do espírito? Não. A espiritualidade também integra o corpo. É um exercício também corporal, certo? Então a espiritualidade é algo que tem a ver com o mundo, com a nossa carne e com a vida em sociedade. Quando a gente fala de espírito, né, a gente está fazendo uma certa distinção na unidade do ser humano. E para a gente buscar o que é mais próprio do ser humano, né? O que faz com que o ser humano seja tão diferente. Então a gente diz que é a dimensão espiritual, né? Mas essa dimensão espiritual não existe sem
a nossa dimensão corporal, sem a nossa dimensão afetiva dos sentimentos, sem a nossa vida em comunidade e, afinal de contas, sem a nossa vida no cosmos, né? Bom, eu vou explicar um pouquinho isso. Nós temos, né, digamos assim, são 3 ou 4 polos de relações. Vocês sabem que nós somos seres de relação, né? No princípio de tudo está a relação. Nós somos chamados para a vida num complexo de relações. Então, um dos polos é esse polo humano, né, das relações. O outro é o polo divino, o outro é o polo social, o outro é o polo cósmico. Então, o polo humano das relações é corpo, né, nós somos seres corporais, né, só que corpo não é uma coisa como esse copo, né. O nosso corpo é um corpo expressivo. No nosso corpo aparecem coisas, né, aparecem sentimentos, né. A gente pode ter um olhar com uma atitude de raiva, de tristeza, de alegria, de júbilo, de prazer, de dor, de atenção, de enfado. Então, o nosso corpo é um corpo que comunica. E ele comunica o quê? Ele comunica sentimentos, aí é a dimensão psíquica. Então, todos os nossos afetos são comunicados no corpo, né? Mas o que é comunicado no corpo é afeto, por exemplo, né? Então, já é uma outra dimensão, tá vendo? Psicológica, psíquica, afetiva. E o corpo também comunica palavras, né? Graças à minha língua e ao ar, né, vocês estão ouvindo a minha voz, e nessa voz eu estou comunicando pensamentos. E nós estamos aqui para nos ouvir, né, falar e escutar livremente. Então, liberdade, inteligência, né, desejo, queremos aprender, né, afetos, vocês vieram aqui com carinho, estão me acolhendo tão bem. Então, tudo isso é um ato só que a gente pode chamar de ato espiritual, né? Então, para qualquer ato espiritual, a gente precisa do corpo, né? Se a gente não tivesse alimentado bem, se eu não tivesse passado ali na nossa amiga, né, para um almoço tão gostoso, então eu estaria aqui hipoglicêmico e não conseguiria desenvolver nenhum tipo de raciocínio, né? Então a dimensão espiritual, ela é encarnada no corpo e nos afetos. E, claro, nós vivemos em sociedade, são as nossas relações, aí entra toda a relação moral, as relações de amizade, a família, né? Agora eu estava com 2 vovós, né? E na casa de uma delas tinha 2 netinhas, né, aprontando ali dentro, né? Uma maravilha. Mas tudo isso é que faz a vida da gente ter gosto, ter sabor, né? O polo do cosmos, que é, claro, né, toda a situação cósmica em que a gente vive, não é? Vocês sabem que a realidade cósmica, né, bom, o ar que a gente respira tem a ver com as plantas, né? As plantas têm a ver com o sol, certo? Então o sol tem a ver com toda aqueles grandes princípios, né, da realidade, né, a gravitação, né, o princípio da termodinâmica, né, o princípio dos átomos, né, que se atraem, que se repelem. Ou seja, nós estamos inseridos num grande universo de relações e só existimos nele. E tudo isso é polarizado ao divino. Então, os antigos já diziam isso, né? Toda a realidade, por assim dizer, tende, né? Ela se dirige, ela se eleva a esse último polo divino, né? Que para nós é o polo criador de toda a realidade. Então, esse ponto de encontro, né? Essa pontinha humana, onde o divino e o humano se encontram e se comunicam, a gente chama de espírito. Da espiritualidade, né, é todo o nosso ser que se manifesta, mas também é a anteninha do polo divino.
e de todos os polos, né? Todo o nosso contato com a realidade é um contato espiritual. Pois é, então, nós somos seres limitados, sim, claro, a começar pelo limite do corpo, né? Nós somos seres finitos, nós começamos, nós terminamos, mas com tudo isso, com toda essa fragilidade nossa, nós somos seres abertos ao polo divino por um desejo infinito. Então, a nossa vida espiritual, ela tem essa maravilha, né, de nunca se acabar. A gente vai se acabando, né? Fisicamente, a gente vai envelhecendo, vai ficando limitado, mas se a gente cultiva o polo espiritual, então mesmo nas situações mais limitadas, né, a gente tem essa abertura para o infinito, que é o polo divino. Então, o nosso ser espiritual, né, então a nossa espiritualidade, é feita desses atos espirituais. A fala, dizer bom dia, como vai, gosto muito de você. Então, os atos de linguagem, né, são atos espirituais. Os afetos, né, as ações que nós fazemos livremente, ajudando alguém, parando na rua às vezes para falar com uma pessoa pobre, conversando com ela, né, ajudando-a se ela está com fome e assim por diante. Então tudo isso são os atos espirituais, que são atos de relação-tensão. Toda relação é tensa, né, gente? Imagina, quem é que não gosta de cuidar das netinhas, é maravilhoso e tudo mais. Mas é tenso, né? Né, vovó? É tenso, mas a gente ama, né? Então, relação é tensão. Por quê? Relação... O que é não relação? Por exemplo, copo. Copo não tem tensão. Eu pego o copo, eu bebo a água, eu jogo o copo fora, o copo não reclama, o copo não diz não, o copo não diz talvez, né? O copo diz, eu não gosto quando você me pega assim, né? Me pega por aqui. Não tem nada disso no copo. Então isso não é relação, isso é domínio. É domínio da realidade. Relação é quando a gente se encontra na tensão com a realidade. Hoje nós estamos descobrindo que tem uma relação de tensão também, uma tensão com o meio ambiente. A gente não sabia disso quase, né? Quer dizer, a gente sabia, mas a gente esqueceu, e agora os povos originários começaram a lembrar a gente, e os cientistas se deram conta que a gente está acabando com a vida sobre a Terra. É tensa a coisa. A gente não pode pegar na Terra de qualquer jeito. Porque também a Terra reagiu, né? Exato. Ela reclamou, ela não tem tensão aí, né? Ela mostrou que a gente está numa relação. Uhum. Certo? Então a vida espiritual é essa tensão, uma tensão de mola, né? Mola de relógio. A gente dá a corda, a tensão da mola faz o relógio andar, não é isso? Então, essa tensão de mola é parte da nossa vida como seres espirituais. É isso que faz a gente viver. O que me faz sair da cama de manhã é pensar que eu tenho que ir ao hospital para pegar uma guia para o papai fazer uma consulta. Então eu acordo mais cedo. É tensão, é relação. São as relações que nos constituem na vida espiritual. E a relação por excelência, diz as Escrituras, é a relação com Deus e o próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é radical. Amanhã eu vou falar dessa radicalidade do amor. E amar ao próximo. O que eu quis dizer nessa introdução é isso, é que não há vida espiritual separada da vida política, né? Da vida cósmica, das relações, enfim. Espiritualidade não é, para nós inacianos sobretudo, inacianas, não é saída das relações para ficar numa boa, né? Agora estou só eu e o meu ser. Não, isso para nós não é essa a espiritualidade. Tem um pouquinho de espiritualidade aí também, né? Porque é a nossa relação com a gente mesmo. O nosso corpo tem sentidos internos. Ele capta, por exemplo, os nossos estados.
Por exemplo, se eu estou com um probleminha assim de pressão, o corpo vai captar e eu vou sentir isso de alguma forma, ele vai se manifestar. Então é um nível ínfimo de relação, mas a relação por excelência é com essa realidade. Tá, então isso é espiritualidade, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é por aí que eu vejo, né, a dimensão espiritual do ser humano. Agora, qual é a situação cultural, né, onde nós nos encontramos hoje e a nossa vida espiritual pode proliferar, vamos dizer assim? É que nós hoje nos encontramos num jeito de compreender a história que é muito diferente. Uma nova compreensão da história, né? Vovó Sofia, que é uma das grandes sábias da minha vida, tem outros sábios e sábias também, né? Mas a vovó faz parte de um tempo em que a história era compreendida como uma decadência. Então, eu me lembro, eu tive muita sabedoria da vovó, né? Até alimentar. Estava contando, minha avó, antes que a USP lançasse uma pesquisa dizendo que o óleo do abacate é mais saudável do que o azeite de oliva, a vovó já dizia isso, desde o menino, isso faz bem, pode comer, meu filho. O pessoal diz que é gorduroso, mas não, é saudável, e assim por diante, está até na dieta. Ela é minha mestra. Mas a vovó tinha uma concepção de uma história senil, senescente, ou seja, uma história que se encaminha para uma catástrofe, uma espécie de fim. Né? E essa era a concepção da história dos cristãos antigos. Os cristãos antigos pensavam a história como uma história senescente, uma história que se encaminha para o fim. Nós aqui, né, vamos administrar bem as coisas para que quando chegar ao fim a gente esteja preparado para ir para a glória, certo? Então, o polo dessa história senescente, né, é o passado e o presente, digamos, como quase fim. Né? Uma história que está terminando. Os povos antigos têm muito isso, muito. Por exemplo, os mexicanos, antes da chegada, os povos originários do México, vocês sabem, eles ofereciam sacrifícios humanos, né? E eles ofereciam esses sacrifícios humanos porque a vitalidade daquela pessoa ia atrasar o fim do mundo. Então, a visão cósmica deles é que eles estavam no centro do mundo e ali em cima daquela pirâmide, oferecendo aquele sacrifício. O mundo está perto de acabar, a gente está no último sol, então vários sóis já tinham passado, e oferecendo esse sacrifício a gente vai frear o fim da história. Né? Então, essa ideia, né, de que o mundo está se corrompendo. Então, e que, portanto, a nossa função é justamente se libertar da ilusão desse mundo, se libertar dele e nos prepararmos para encontrar descanso no além. Então, essa é uma forma de ver o mundo, certo? Mas não é mais a forma como o nosso mundo moderno passou a se organizar. No nosso mundo moderno, ao contrário, né, a liberdade começa a assumir um protagonismo. Esse mundo moderno, nesse mundo moderno, se trata de construir um mundo e não de olhar o mundo acabar, de fazer um mundo de relações, no melhor dos casos, né? Um mundo de relações justas, um mundo livre das coerções naturais, um mundo onde a máquina faz o trabalho escravo, vamos dizer assim, onde eu não preciso mais ir para Coivara e arar a terra. Se eu fosse rico, com a ajuda de um boi. Se eu fosse pobre, na mão mesmo, né? E o arado puxado por um filho ou um irmão. Então, esse mundo novo, esse novo mundo de liberdade, de técnica, é um mundo de ciência, em que a ciência nos ajuda a dominar a realidade,
e abre a vida do ser humano para o futuro. É o futuro que importa. Então, não sei se vocês estão percebendo o que eu estou dizendo, né? Que isso, sobretudo no século XVIII, século XIX, as utopias. Nós vamos construir uma sociedade perfeita, justíssima. Então não é mais um mundo senescente, está vendo? Um mundo que tá desmoronando. Né? Houve uma idade de ouro e agora nós estamos passando pela idade de bronze e agora nós estamos na idade de barro, vai sobrar só poeira. Não. É um mundo que se abre para o futuro, para uma conquista de um mundo humano que nós vamos construir. Agora, claro, esse mundo, a gente já sabe hoje, né, isso olhando para o século XIX, assim, né, mas a gente já sabe hoje, depois do século XX, de tantas catástrofes ocorridas, né, a gente já sabe, né, que a ciência produziu armamentos de destruição em massa. Tem até um filme agora sobre a bomba atômica. Nossa Senhora. Como é que é o nome dele? Oppenheimer. Oppenheimer. É o cientista, né? É. Ele é o cientista. Pois é, então. Então, de repente, a ciência se voltou contra o homem. Se voltou contra o ser humano, né? O homem no sentido, o homem e a mulher. Né? O ser humano. Sim, o risco desse mundo voltado totalmente para o futuro, um mundo de dominação, é que essa dominação se volta contra o próprio ser humano. De fato, nós vivemos dominados, né? Não apenas dominamos, mas também vivemos muito dominados, né? Um exemplo bobo que todo mundo já experimentou, não, todo mundo não, mamãe e papai não, porque eles não entraram na era digital da internet, não quiseram, não vamos entrar, isso não gostamos dessa ideia, vamos ficar por aqui mesmo. Vamos escrever carta, vamos falar pelo telefone. Papai, vamos mandar uma mensagem de WhatsApp. Não gosto de WhatsApp. Liga para ele. Liga para ele, né? Tá. Então nem todo mundo. Mas nós, né, que entramos um pouquinho nisso, a gente já sabe. A gente faz uma pesquisa porque quer comprar um par de sapatos. Aí a gente entra na nossa caixa de e-mail. Do lado, né, se for e-mail gratuito, aparece um monte de propaganda de sapato. Por quê? Porque nós estamos sendo controlados. Então, toda a nossa vida digital é controlada. Por onde a gente anda, com quem a gente fala, a gente liga. Está tudo dominado, como se diz, né? Então, essa organização, né, total. Aguarde a inteligência artificial. Essa sim. Então, mas é perigosa. Por quê? Não, essa sim vai dominar. Sim, pois é. Mas qual é o risco, gente? O risco é o seguinte, a gente às vezes compara o cérebro com o computador, né? Péssima comparação. Por quê? Porque o computador, ele é feito de peças fixas. O nosso cérebro está sempre mudando, porque a gente está envelhecendo, a gente está crescendo, né? Um computador, você sempre acessa as informações do mesmo jeito, né? Você entra lá na pasta, não sei o quê, abre aquele arquivo. O nosso cérebro, porque tem uma dimensão espiritual aí, né, acessa informações de 1000 formas diferentes. Um computador vê essa flor e diz o gênero, a família, o gênero e a espécie da flor. A gente olha para essa flor e diz que lindo, não é? Ou se fosse uma flor comestível, ela é gostosa, né? Ou se fosse um presente para alguém, muito obrigado, ela é um carinho. E assim por diante. A flor tem milhões de sentidos para nós, né? Então, o computador não sabe fazer isso. Por outro lado, um computador não está inserido dentro de um corpo. Um corpo que tem mais de 500 músculos, ou 600, não sei, a doutora me diga. Não sei mais. Não sabe não? Mas é por aí. Eu estudei, viu, fisiologia. Tem 40 anos que eu estudei essa parte também na universidade. Mas é por aí, né? Um corpo que é um equilíbrio dinâmico, homeostático, constante. Qualquer coisa que desequilibre um pouquinho, faltou um pouquinho de potássio, né? A pessoa, sódio, teve demais, né? Então, quer dizer, é um dinamismo absurdo esse corpo onde esse cérebro funciona. Nada disso existe num computador. Os computadores estão muito, mas muito distantes
de serem como um cérebro humano. Tá? Então essa ideia que eu falava, o hardware, né, é o cérebro, né? O software é a informação. Né? Isso é para quem não sabe o que é um cérebro e talvez nem saiba o que é um computador. Mas quem sabe que é bem diferente, muito diferente. Agora, se uma coisa dessas começa a dominar a nossa vida, ela vai fazer um estrago enorme. Porque ela não entende nada da nossa vida, porque na verdade ela não entende nada. E ela não entende nada porque ela é apenas um corpo de programas. Né? Então, mesmo que tenha machine learning, né, a aprendizagem das máquinas, essa aprendizagem das máquinas é simplesmente a capacidade de adaptar uma tela, por exemplo, uma tela de celular, à luz ambiente. Tem um sensor que capta a quantidade de luz, e aí a máquina aprende, por assim dizer, que tipo de luminosidade deve dar a tela. E a partir do seu modo de usar o aparelho, ela, entre aspas, aprende o que é melhor para você. Uhum. E aí quando você vai querer fazer alguma coisa diferente, ela não deixa. Ok, então isso só para mostrar como, né, existe um risco nesse domínio tecnológico, um risco de que o domínio se volte contra nós, e ele muitas vezes se volta limitando muito mesmo o campo da nossa liberdade, inclusive da nossa memória e da nossa inteligência. A gente tende a ficar mais burro quanto mais usa a inteligência artificial. O nosso cérebro tende a diminuir mesmo o tamanho do cérebro, não só com o envelhecimento, mas também com a nossa incapacidade, né, crescente de fazer isso, de criar, e de fazer as operações mais simples do cotidiano. Então, precisamos, né, se queremos, né, pode ser que a gente queira se tornar um corpinho minúsculo assim, né, com um cérebrozinho que faz só X, Y, X, Y, X. Vai ser, né? Quem quiser, fique à vontade. Mas eu não quero. Então eu quero andar no mato, eu quero pisar no chão, eu quero resolver problemas, né? Enfim, eu quero coisas desse tipo. Eu quero lembrar qual é o caminho, né? No caso de necessidade, a gente vai usar o Waze, né? Como hoje a gente teve que usar. Né? Mas o Waze, por exemplo, se o sinal fechar, ficar vermelho, ele pode não nos salvar. Né? Então a gente tem que confiar. Então ele enviar em caminhos errados. Exato, também, né? Tá, então nós temos hoje, gente, um resgate de tudo isso, né? Depois de uma espécie assim, de deslumbramento, né? Com a tecnologia, com a ciência, com o domínio, tudo isso, a gente tem um resgate do humano, um resgate das relações humanas, né? Nas ciências humanas. Por exemplo, eu fiquei agora 6 dias com o papai numa UTI. Do ponto de vista científico, é perfeito, né? Uhum. Você coloca uma pessoa, monitora essa pessoa está totalmente, por assim dizer, transparente às máquinas, né, naquilo que as máquinas podem dizer. Mas essa pessoa fica doida lá dentro. No segundo dia, papai não sabia mais onde ele estava, que horas eram, que dia era, nem eu sabia. Era dia de... Entendeu? Porque eu dormi lá com ele. Eu falei, só entro na UTI, papai só entra na UTI se você puser uma cadeira do lado e eu ficar com ele lá 24 horas. Senão ele não entra. Vou levar ele para casa. E como isso é direito, né? Está no estatuto do idoso, aí ele teve que pôr a cadeira. E eu fiquei lá. Mas é enlouquecedor. Então agora há as UTIs humanizadas. UTIs com janela, UTIs... Né? Quer dizer, então as pessoas estão aprendendo que a técnica, né, não pode substituir essa dimensão humana e tudo que ela... Nosso corpo está totalmente ligado ao ciclo do Sol, da luz e da noite. A gente não pode ser separado disso, né? Senão é enlouquecedor. Então, esse tipo de situação faz com que a gente reavalie a nossa situação presente, né? E valorize as tradições do passado. Se o mundo moderno é um mundo do futuro, né, hoje a gente quer valorizar as tradições do passado. Tanto é que eu ganhei uma marmelada
coloquei ele na minha bolsa. E na marmelada, eu vou mostrar para vocês, porque não sei se vocês notaram, né? Quantos anos ela tem? A marmelada está aqui. Santa Luísa. Santa Luzia. Santa Luzia. Marmelada de Santa Luziânia. Luzia. É de Luziânia. É, Luciana. Mamãe, sabendo que eu vinha para cá, Já fez a encomenda? fez a encomenda da marmelada. Tem que ser na caixinha de madeira, senão Isso não mesmo. serve. Isso mesmo. Não serve a marmelada sem caixinha de madeira. E aqui da marmelada tem um selo. É lei. Patrimônio. Patrimônio cultural e imaterial goiano. Goiano. É. Pois é uma tradição, Uhum. certo? Ou seja, isso aqui nos humaniza. Essa caixinha de madeira com a marmelada tradicional dentro. Então nós estamos redescobrindo a importância do polo do passado. Bom, agora vai entrar a ideia da espiritualidade naciana. A gente já sabe o que é espiritualidade, já compreendeu bem os desafios do presente, né? Então, entre o passado e o futuro, esse presente da vida, essa tensão espiritual particular, chamada espiritualidade inaciana. Bom, então qual é a contribuição da espiritualidade inaciana? Nós temos a espiritualidade inaciana, ela nasce desses exercícios espirituais. Inácio faz essa metáfora no início, essa comparação entre exercícios físicos como exercícios espirituais, né? Então, o que faz o exercício espiritual? O exercício espiritual nos dá uma capacidade que nós não tínhamos antes de fazer o exercício espiritual. Assim como o exercício físico nos dá uma capacidade que nós não tínhamos antes de começar a fazer os exercícios físicos, né? Então, eu andei muito tempo parado, aí teve a pandemia, ganhei alguns quilinhos, 15. E agora eu tenho que perder esses quilinhos, né? E como eu fiquei muito parado, eu me coloquei agora em movimento para caminhar e notei que uma caminhada simples e tranquila, que antes eu fazia assim, sem suar, agora me dá até taquicardia. Ou seja, eu perdi aquela capacidade que eu tinha, mas eu posso ganhar novamente fazendo os exercícios, né? Então, os exercícios espirituais são a mesma coisa. Certas capacidades que nós tínhamos e perdemos, ou que nós nunca tivemos, e que vamos ganhar fazendo os exercícios espirituais, né? Então, esses exercícios espirituais são um itinerário de uma experiência pessoal da Trindade, da relação divina conosco, né? E ele é feito em 4 semanas. Todos vocês, né, sabem, todas sabem talvez, né, que os exercícios espirituais é feito em 4 semanas, né? Na primeira semana a gente trata do dom de Deus, a doação de Deus com misericórdia. Na segunda semana a gente trata da presença de Deus entre nós, que é o Verbo de Deus feito carne, é o próprio Cristo. Na terceira semana a gente trata dos trabalhos de Cristo, ou seja, desse trabalho mais importante da vida, que é o amor até o final, o amor infinito. E na quarta semana a gente trata da comunhão e da consumação da nossa vida com Deus, ou seja, nós vivemos a vida eterna. Por isso que eu gosto de dizer, né, no início da missa, Deus Pai Todo-Poderoso, tem a compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre mais à vida eterna. Porque nós já estamos, né, nessa vida consumada com Cristo, a vida plena em Cristo. Mas como nós somos seres de memória, a gente refaz o itinerário: dom, presença, trabalho, consumação. Dom, presença, trabalho, consumação. E todos os dias a gente faz isso, se a gente pensar bem. Por isso que Inácio falava do exame de consciência, né? Todos os dias a gente vive dom, presença, trabalho, consumação. Então, os exercícios espirituais, eles têm 2 dimensões. Uma dimensão que é horizontal e outra que é vertical. A dimensão horizontal, Inácio chamou de eleição, saber fazer escolhas. Olha só como isso é importante num tempo em que a liberdade é tão forte, né? Em que se trata da gente construir um mundo humano. Então a dimensão horizontal, ele chamou de eleição, significa fazer escolhas, aprender a tomar decisões.
e aprender a tomar essas decisões olhando um modelo que a gente vai conhecendo internamente até o fim da vida, que é o Cristo, o infinito de Jesus. Então, essa é uma dimensão, a dimensão horizontal dos exercícios, a caminhada dos exercícios. Mas enquanto a gente vai fazendo essa caminhada, acontece a dimensão vertical. E o que é essa dimensão vertical? É a dimensão mística contemplativa. Ou seja, a gente vai aprofundando a nossa capacidade de encontrar Deus na realidade. Então, olha, são duas dimensões que a gente desenvolve nos exercícios, que talvez a gente não tivesse, ou tivesse meio defeituosa, ou tivesse esquecido como é que é. Né? Uma é aprender a tomar boas decisões, é a dimensão do discernimento, da eleição, e a outra é, ao mesmo tempo, ir aprofundando o nosso conhecimento contemplativo de Deus na nossa ação, na nossa vida. Inácio chamou isso contemplativo na ação. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o discernimento e um pouquinho sobre a contemplação na ação. São essas duas dimensões, né? Um pouquinho sobre a dimensão horizontal, como é que a gente vai vivendo a nossa existência, e um pouquinho sobre a dimensão vertical. Uma imagem que me ajudou muito a entender isso, a entender o que é essa unidade, né? Porque as duas estão unidas, é a imagem do menino Álvaro, que adorava ver uma poça d'água assim refletindo o céu e jogar uma pedra na poça d'água. Ou, no que era melhor, um laguinho, né? Ou um poço. Qualquer lâmina de água parada, eu sempre gostava de jogar uma pedrinha. Para quê? Para ver as ondinhas circulando e tomarem toda a superfície da água. Então, agora imagina só, você joga uma pedra no centro de um lago. Enquanto a pedra vai verticalmente ao fundo, as ondas vão horizontalmente para as bordas. Então é mais ou menos isso que acontece nos exercícios. Enquanto eu vou ampliando o espaço da minha liberdade, eu era pouco livre quando comecei os exercícios, à medida que eu vou fazer os exercícios, eu vou ficando mais e mais livre, eu vou também aprofundando o meu conhecimento de Deus, a minha comunhão com Ele e o encontro com Ele em todas as coisas, no dia a dia, o tempo todo, encontros com Deus. E aí eu me torno um contemplativo na ação, uma contemplativa na ação, e um homem e uma mulher mais livres. Tá, então vamos falar desse discernimento. Inácio tem uma linguagem muito interessante, que é a linguagem dos espíritos. Então, para Santo Inácio, existe um bom espírito e um mau espírito. É uma metáfora, né? Espírito é sopro. Então, tem um sopro bom, que sopra a gente numa boa direção, e tem um sopro ruim, que sopra a gente numa direção ruim. Então, esses espíritos, eles são como que forças que afetam o nosso espírito. Né? E os atos do espírito, lembra que eu falei dos atos do espírito? Os atos de liberdade, os atos de conhecimento, os atos de desejo, as ações que brotam do nosso ser espiritual. Bom, esses espíritos, eles provocam em nós coisas que Inácio chamou de movimentos ou moções. Já ouviram falar das moções ou movimentos? E o que são essas moções ou movimentos para Santo Inácio? As moções e movimentos são pensamentos que provocam reações afetivas, né? Elas vêm de fora, elas vêm dos espíritos, são pensamentos de fazer algo. Então, tem pensamentos de fazer algo que consolam e tem pensamentos de fazer algo que desolam. O que é consolação para Santo Inácio? Inácio diz que consolação é quando as nossas relações ficam mais fortes. E aí a gente, claro, se sente mais pleno, paz e feliz, lógico, né?
Mas a questão da consolação não é eu me sentir bem. A consolação é quando as nossas relações se fazem mais fortes. Santo Inácio diz que quando a gente está consolado, a gente é movido por Deus. Relação, tá vendo? A gente derrama lágrimas quando pensa na paixão do Cristo. Está olhando para Ele. A nossa fé em Deus, claro, relação, né? Fé é uma virtude teologal relacional com Deus. Aumenta. O nosso amor a Deus aumenta. Nossa esperança para que Deus, né, que Deus vai nos guiar, também aumenta, se fortalece. Né? Agora, claro, a gente sabe que não existe amor a Deus sem amor ao próximo. Né? Inclusive, gente, não existe fé em Deus sem confiança no próximo. E ninguém espera em Deus sem esperar um pouquinho nos outros também, né? Quem não tem esperança no outro, não tem esperança em Deus. Porque essa esperança em Deus de que algo vai acontecer de bom, só pode ser possível se eu acho que o outro também pode fazer algo de bom para mim, né? Senão não vai dar. Estão vendo como é que é? Não tem como separar. Então, consolação é quando as nossas relações são fortalecidas no amor, na fé, na esperança. Com Deus e com o próximo. E aí, eu sou plenificado, vivo a paz e, claro, me alegro. E desolação? Desolação é todo o contrário disso, de Santo Inácio. É quando eu não encontro mais Deus. Me sinto desconfiado, desesperado, sem caridade, sem paciência com o outro. Está tudo ruim, isolado. Desolação é quando eu vivo julgando as pessoas, condenando todo mundo, ninguém presta. Então é claro, eu não vou poder ter nenhuma relação com ninguém, né? Vou ter que ficar sozinho. Ou então vou usar os outros como se eles fossem o meu bom copo, que satisfaz a minha sede, mas ao qual eu não devo nada. Isso é desolação e, é claro, isso nos tira a paz e, ao mesmo tempo, nos entristece. Mas nos tira a paz e nos entristece porque mata as nossas relações. Então, para Inácio, o bom espírito, né, que é o espírito divino, quer que a nossa vida relacional seja rica. E o mau espírito, né, ou capeta, quer que a nossa vida relacional se empobreça. Que a gente rompa com todo mundo. Né? E viva até mesmo com raiva, até mesmo com ódio das pessoas. Né? Então, tem muita gente que, infelizmente, vive uma desolação profunda. Bom, então, quando a gente guia a nossa vida pelos pensamentos que criam relações, a gente está na consolação. Se a gente age, né, de uma forma muito eficaz, eficiente, que dá um lucro enorme, mas que acaba com a relação das pessoas, então, aparentemente, a gente está tendo sucesso. Mas não tem nada a ver com o caminho espiritual de união a Deus. Então, não sei, uma paróquia, um colégio religioso, né, um centro, um grupo, pode ter muito sucesso, mas se esse sucesso é à custa da vida relacional dos outros, então nós chamamos isso de desolação. Então, consolação não é ter sucesso. Consolação é viver uma vida relacional rica, né, com forte confiança nas pessoas, ajudando quem precisa, sabendo ser ajudado. Ou seja, viver uma vida humana, onde a comunidade está presente. Tem outras relações também, tem a relação cósmica. Então, tem muitas pessoas hoje que cuidam da sua pegada de carbono. Querem neutralizar a sua pegada de carbono. Já ouviram falar da pegada de carbono? Ou seja, quando a gente consome, a gente produz carbono. E o carbono contribui
Bom, sem o carbono na atmosfera não teria vida na face da Terra, porque o carbono permite que a face da Terra seja mais quente do que ela seria se não houvesse o carbono, né? Mas só como está tendo demais, está esquentando demais, e aí que mora o perigo, né? Todo mundo está sabendo disso. Pois é, então tem pessoas que estão tentando viver uma vida mais simples para diminuir a sua pegada de carbono, porque elas acham que elas vão dar, assim, a sua pequeníssima, mas indispensável contribuição para que o nosso planeta seja mais saudável. Olha, é uma forma de viver uma vida relacional. As pessoas vão olhar para ela e vão dizer, puxa, você só tem 4 camisas e 2 pares de sapato, né? Mas que miséria, não sei o quê. Olha para ela e diz, nossa, fulano, coitado, se veste tão mal. Entendem? Então, aparentemente, não tem sucesso, né? Mas, do ponto de vista da vida espiritual, ela está vivendo na consolação. Porque está cultivando uma forma de relação comum mais saudável. Ok. Bom, então isso aí é consolação e desolação. E existe uma prática da consolação e da desolação, que nós estamos sempre nesse nível horizontal dos exercícios, né? Então, no contexto dos exercícios espirituais ou do acompanhamento espiritual, isso supõe, sim, uma vida de oração e exame, né? E também, claro, a presença de uma pessoa mais experiente que vai ajudando a gente a fazer esse caminho, né, de oração e de exame. Ela significa o seguinte, não é, que nós, pouco a pouco, vamos aprendendo a nos libertar da desolação, que a gente poderia chamar daquelas relações, não é, que não são sadias, doentias, desequilibrantes. Então, Inácio faz isso nas regras de primeira semana, os exercícios espirituais, as regras da primeira semana, que são aquela semana do dom, onde a gente opõe ao dom de Deus a nossa condição de seres pecadores e falhos, e recebe de novo o dom, só que um dom ainda mais perfeito, que por isso se chama perdão. Perdão, né? Esse quer dizer acabado. O dom acabado é o perdão, né? Como o feito acabado é o perfeito, exatamente. Então o perdão é o dom acabado, o dom até o final, que é o dom dado a quem não soube acolher o dom. E aí quebrou a cara, né? E disse, puxa vida, que coisa, que foi que eu fiz? Não é? Graças a Deus não está diante de um juiz horroroso, né, e punitivo e vingativo, como às vezes aparece o Deus do Antigo Testamento, mas está diante do Deus de perdão e misericórdia, que também já está no Antigo Testamento, mas que Jesus dá o testemunho de que esse é o Pai, o verdadeiro Deus. Bom, então na primeira semana a gente aprende isso, e na segunda semana dos exercícios espirituais vem as regras de segunda semana. Se as de primeira eram para libertar a gente da desolação, as de segunda é para ensinar a gente como é que vive na consolação. Como é que é viver na consolação? Como é que é viver uma vida relacional rica, né? Celestial? É o reino de Deus, né? Ou o reino dos céus. Então, uma vida relacional divina ou celeste. Isso é o reino. Não é isso. O reino é o lugar onde a gente vive. Aí tem um rei que reina, e tem as leis do reino, e a gente sabe se relacionar segundo as leis do reino, né? É isso o reino. Ou então, se vocês quiserem, a República Celeste. A gente não vive mais uma realeza, né? Vamos lá. A República dos Céus. Como é que é a República dos Céus? Hoje Jesus, né, vindo aqui no Brasil, falaria de a República dos Céus, né? Nem sempre é a nossa. Das relações celestes, né? Então, esse caminho do discernimento pode ajudar muito nas decisões, porque vem o pensamento de eu tomar determinada decisão, e eu posso medir e analisar esse pensamento, é isso que Inácio quer que a gente faça. Se esse pensamento, se eu levar ele adiante, ele vai me deixar mais
rico relacionalmente, não é rico de dinheiro, né? Pode ser até muito mais pobre de dinheiro, mas mais rico relacionalmente. Vai me deixar relacionalmente mais rico e forte, ou vai me empobrecer no campo das minhas relações, embora talvez me deixe muito mais rico de dinheiro. Normalmente o dinheiro rompe as relações, né? Normalmente. Assim, as grandes fortunas, não estou falando de ganhar bem, não, ter um salário digno, não é isso? Não, claro que não, né? Estou dizendo que as grandes fortunas rompem relações, porque se o rapaz fizer tal coisa, que seria melhor para alguém, né? Ele deixa de lucrar 2 bilhões, né? Então ele vai fazer o que é pior para as pessoas, mas vai aumentar o lucro da empresa. E as relações despedaçam. A gente vive isso, né? Na sociedade, no mundo econômico, a gente vive isso, né? Demais, demais. Então, é uma forma de vida, isso precisaria, se isso entrasse no mundo, né, nós teríamos um mundo um pouco diferente, né? Um mundo onde a gente vai cuidar das nossas relações, sobretudo, acima de tudo. É isso que é o amor, o mandamento do amor a Deus e ao próximo. Tá, então isso é sobre o discernimento, essa dimensão horizontal. Agora a dimensão vertical, que é a dimensão da contemplação, que é um dos ápices da vida espiritual, e consiste em encontrar Deus em todas as coisas, e todas as coisas em Deus, na perspectiva da fé. Jesus chamava isso de pureza de coração. Ele dizia, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É isso aí. Não é que verão a Deus, depois morreu, né? Você foi puro, não teve nenhum mau pensamento, né? Pois se alguém não tem mau pensamento, venha me ver, eu vou beijar o pé dessa pessoa, não é possível. Né? Não é isso. Foi puro, não teve nenhum mau pensamento, e assim por diante e tal. Então aí morreu, aí vê Deus. Olha que beleza. Não é isso. Verão a Deus agora, porque são bem-aventurados agora, é hoje. Os puros de coração encontram a Deus na sua vida. Então, Inácio chamava isso de contemplação na ação. Então, a ação aqui não é uma dominação apenas, lembra da dominação, né, da cultura contemporânea? A ação aqui é uma relação com Deus para realizar o seu desígnio de salvação para todas as criaturas, a partir dessa energia da esperança. Então, diante de alguém, o Dom Helder tem uma frase linda, né? Quando alguém grita comigo, eu sei que ele está gritando de dor. Quer dizer, não é comigo que ele está gritando, ele está gritando por causa da dor que ele sente. Se ele não sentisse tanta dor, ele não gritaria. E é fato, né, gente? Quando a gente está sentindo dor, a gente fica irritado, né? Agora, quem sente aquela dor mais funda, aquela dor do abandono, aquela dor da violência, quem não teve, de fato, a oportunidade de receber um afeto, de ser bem educado, de ser cuidado, quem foi violentado pelo pai, quem foi torturado pela mãe, quem foi cortado com tesoura pela avó, tudo isso eu estou falando de casos que eu conheci, né, quando trabalhei com as crianças na rua. Como é que você vai querer que essa pessoa não grite? Como é que você vai querer que essa pessoa não roube, não puxe o seu cordãozinho de ouro? Não dá. Ela tem uma dor muito forte. Então, a nossa missão é ter a esperança de curar essas dores. Como é que a gente vai curar essas dores? Entrando em relação com essas pessoas e com todas. E entendendo que todos nós precisamos de salvação. E tendo esperança de que essa salvação pode chegar para todos. Então, é essa ação, né,
na fé, que é o encontro com Deus. Dessa forma, a comunhão com Deus não ocorre só nas celebrações, nos momentos de oração, né? O discernimento é muito orante. É a gente fazer, é quase introspectivo, mas é relacional, a gente viu aqui, né? Aqui não. Aqui a oração é alimento, mas é uma mística do amor e da ação. Ela vai se expandindo aos cantos todos da vida a partir da intimidade com o amor de Deus. Então, quanto mais eu me dou, mais o amor cresce. Eu estou descobrindo isso no cuidado com a mamãe e com o papai, bem interessante. Até estava conversando com a minha irmã outro dia, né? Que ela estava dizendo, não, eu posso tal hora, mas aí depois eu também tenho que fazer isso, não sei o quê. E aí ela começa, e eu também, né? A gente começa a cuidar e de repente a gente fica meio irritado e não sei o quê. E deu um clique, realmente. Foi lendo um evangelho. Qual foi o evangelho que tive essa revelação, né? Assim, quer dizer, se alguém te pede um manto, oferece também a capa. Se alguém te bate numa face, oferece a ele uma face diferente. Não fica com raiva, a face da raiva. Oferece a ele a face do perdão. Né? Se alguém te obriga a andar 1 quilômetro com ele, anda 2. Então eu fiquei pensando, é o excesso do amor. Então, quando naquele momento, né, que eu estou meio irritado, assim, meio, tá difícil, e eu ainda tiro de mim uma palavra de carinho, parece que a irritação cai. E eu, não é, começo a amar mais meu pai e minha mãe. Agora, tem coisa melhor do que cuidar de quem você ama? É maravilhoso, né? Então a recompensa já está aí dentro, tá vendo? Vem junto. E a gente encontra Deus dessa forma. E é muito bonito. Então, o espírito humano vive no Espírito Santo gratidão. Gratidão ao Pai por todos os dons que Ele nos dá por meio do seu Filho Jesus. Olhando para Jesus, a gente recebe o caminho da vida. Andando pelo caminho, a gente recebe dons espirituais que fazem a gente muito mais forte e muito mais capaz do que a gente era, se a gente não andar pelo caminho. Então, é preciso andar pelo caminho, né? O cosmos e a sociedade são esses grandes contextos do encontro e também se beneficiam dele. Né? Ou seja, isso vai transbordando. Quando eu me encontro com Deus na vida, e quando eu faço, né, corro esse risco de encontrar-me com Deus na vida, então isso vai transbordando. É como um tesouro escondido no campo. Uma pessoa vai, é um caçador de tesouros, né? O que ele foi fazer num campo achar um tesouro? Ele é um caçador de tesouros, é lógico. Né? Um caçador, uma caçadora de tesouros. E, claro, um caçador de tesouros precisa de um mapa. Tá, então o mapa já está dado, é o Cristo, né? É Ele. Então a gente vai vivendo os caminhos do Cristo, andando por esse caminho, a gente acha o tesouro. E aí a gente faz o que, gente? A gente senta em cima do tesouro? Ou a gente abre o tesouro e começa a vender o tesouro para todo mundo? E aí vai vir quem para comprar o tesouro? Mercadores. Mercadores de pérola. Lembra da parábola? Uma vem depois da outra, né? Vem os mercadores de pérola, os compradores de diamantes, os colecionadores de esmeraldas, os amantes dos rubis, né? E a gente começa a vender para eles. E qual é o preço? Pode ser que eles nem acreditem em Cristo. Qual é o preço da compra desse tesouro? É mudança de vida. A gente vai ensinar para as pessoas a serem mais misericordiosas, a serem mais solidárias, e vai ensinar a nossa vida. Então a contemplação na ação são gestos de bondade, de amor, de misericórdia, de perdão, de solidariedade, que são um tesouro que a gente encontrou e que a gente vai vendendo para os outros. E eles então vão comprando e vão ficando ricos. Comprando quer dizer, eles vão aderindo a isso. Eles vão dando deles também, né? E eles dão o que deles? O coração
vendo como o Evangelho faz sentido? Pois é, então, para concluir, a relevância da espiritualidade inaciana é isso, não é? É uma espiritualidade para a liberdade na sociedade através do discernimento. Nós precisamos de mais disso, mais, muito, é urgente. Então, se a gente é gente que sabe tomar decisão e ensina outras pessoas como é que faz, olha que contribuição maravilhosa. Se a gente entendeu que o critério da boa tomada de decisão é o enriquecimento da vida relacional, como que a gente vai ajudar essa sociedade, né? De relações tão rompidas, de polarizações, né? De brigas, né? E às vezes brigas por nada, brigas para alguém ganhar dinheiro, que a gente não está ganhando nada com essas brigas, só tem gente aí que está ganhando, né? Pois é. Tá, então, é aprender e ensinar isso, mas também uma espiritualidade para a ação, cujo sentido nos convoca nas decisões e atitudes cotidianas. Uma ação qualificada, uma ação no Cristo, né? Atuar no Cristo. É como se na dimensão do discernimento, né, a gente estivesse, por assim dizer, na primeira e na segunda semana, aprendendo a tomar decisões com Cristo. E na contemplação, na ação, a gente está na terceira e na quarta semana. Quer dizer, padecendo, né, trabalhando por Ele, mas também encontrando plenitude e consumação na vida através desse trabalho. Inácio chamou isso tudo, agora para resumir bem mesmo, que os jesuítas, seguindo o São Inácio, gostam de no final dar o resumo mais resumido, assim, né? Aquela pílula que se você tomar assim, aquilo vai dissolver e vai ter todas as vitaminas lá dentro. Inácio chamava isso de discreta caridade. Discreta vem de discernimento. Caridade é a contemplação do amor na ação, né? Então, discreta quer dizer discernimento e liberdade, nessa tensão, nessa união com a caridade, que é ação e contemplação. Muito bem, espero ter sido assim, claro e ter trazido alguma contribuição para vocês através dessa fala. Obrigado pela atenção e o carinho. Parabéns. Obrigado.